Olá, irmãos, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem até o seu coração e sempre faço aquele apelo: ajude esse canal, ajude o canal a crescer, ajude a palavra de Deus a ser divulgada. Você gostando do nosso conteúdo, o endereço é @ubirajaraoliveira55, @ubirajaraoliveira55. Tem um botãozinho preto aí escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixe o seu like, bota um comentário e compartilhe, curta, né, o vídeo. Inscreve-se, compartilhe, curtindo e compartilhando. CCC, triple C. Compartilha, curta e você comente o vídeo, que Deus, ele com certeza, ele vai te abençoar. @ubirajaraoliveira55. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos 12. Deixa eu ligar aqui o ventilador aqui, porque já está começando a dar um calor. Amém? Atos dos Apóstolos. Estou um pouquinho resfriado, mas esse vento pode fazer bem. Amém? Acharam? Glória a Deus. Muito bem. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Matou Tiago. Aí vocês ficam pensando, né? Por que Deus permitiu isso? Não é verdade? Eles eram da igreja. Isso é para mostrar que todas as pessoas estão sujeitas a passar por tudo. Mas tudo tem um plano, tudo tem um objetivo. Se Deus permitiu, porque Deus, ele queria alguma coisa, mostrar alguma coisa. Glória a Deus. Às vezes as pessoas, elas questionam, não aceitam, murmuram, né? Ah, por que isso aconteceu? Ah, por que aquilo... Ora, Deus sabe de todas as coisas. Às vezes nós, na hora, não entendemos os mistérios de Deus. Amém? Mas depois a gente vai entender. Diga glória a Deus. Mas o importante é nós não irmos contra a vontade do Senhor. E continuando diz: vendo ser isto agradável aos judeus, ele prosseguiu prendendo também a quem? A Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o aonde? No cárcere, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada um. 4 escoltas, de 4 soldados cada um. Tinham 16 soldados só para prender a Pedro. Como se ele fosse um grande bandido de alta periculosidade. É mole? 4 escoltas de 4 soldados. Para prender quem? Para prender a Pedro. Então, tendo-o feito prender, lançou aonde? No cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração, pessoal, incessante a Deus, por parte de quem? Da igreja, a favor de quem? Dele. Então olha só, o que eu entendo com isso? Deus, ele guarda a gente onde ele quer. Na verdade, essa prisão de Pedro é para proteger a Pedro, porque Deus, ele consegue enxergar coisas que nós não enxergamos assim. Às vezes a gente pensa que aquilo ali seria uma coisa ruim para Pedro, né? Sim ou não? Ele está na cadeia, ele está preso. Ah, é ruim, porque Pedro é apóstolo, Pedro é homem de Deus, Pedro tem o Espírito Santo. Por que Deus permitiu aquilo? Mas Deus sabia da intenção de Herodes. Herodes não só queria prender Pedro, Herodes queria matar Pedro. Amém, pessoal? Herodes não queria prender. O diabo, ele não quer só colocar uma doença. O diabo, ele não quer só colocar um problema financeiro. O diabo, ele quer matar. Porque essa é a função do diabo: roubar, matar e destruir. Então Deus, ele conhece todo esse mecanismo.
coisas que nós talvez desconhecemos. Amém? Então, às vezes acontecem coisas, por isso que nós não devemos, ô dona Ana, questionar nada. Por isso que nós não devemos estar, sabe, resmungando, estar reclamando das coisas que acontecem. Às vezes acontece uma coisa, a pessoa resmunga, a pessoa, era para me ter feito isso, eu não fiz. Caramba, por que eu não fiz? Pô, tá amarrado. Por que Deus não deixou fazer? Mas Deus sabe por que não. Se não fez, glória a Deus. Deus não permitiu que eu fizesse. Porque alguma coisa poderia acontecer. Você poderia estar recebendo um livramento sem saber. Glória a Deus. Eu me atrasei para pegar o ônibus, eu me atrasei para... Por isso que eu sempre falo, a pessoa está atrasada, ela sai desesperada. Vai recuperar o tempo? Não vai. Você vem de manhã cedo, eu venho de manhã cedo para cá para a igreja, vi um montão de desespero, moto, carro, aquele desespero. Falei, esse pessoal ama muito o trabalho deles. Porque estão correndo tanto para o trabalho que devem amar o trabalho, né? E aí é onde causa acidentes, já causa alguma coisa, não é verdade? Atrasou, está atrasado. Amém? Glória a Deus. Então, prenderam Pedro, jogaram ele no cárcere, mas a Bíblia fala que a igreja não questionou. Senhor, por que o Senhor mandou prender o seu servo? Por que o Senhor permitiu? Não, eles se colocaram em oração por Pedro, é isso que você tem que fazer. Acontece alguma coisa na tua casa, na tua família, não resmunga não, vai orar. Ao invés de reclamar, ao invés de resmungar, você tem que orar. Ao invés de murmurar, dobra o teu joelho. Clama aquele que pode mudar toda e qualquer situação, porque é isso que Deus quer que você faça. Deus quer que você clame, Deus quer que você ore. Às vezes a pessoa está relaxada, fica fazendo aquela oração de gato, sabe? E ora um pouquinho, às vezes eu não tenho nem hábito de orar, mas Deus quer que você ore, Ele vai permitir que aconteça alguma coisa na tua vida para você orar, vai forçar você a orar. Está entendendo isso ou não? A vida da pessoa só lê a Bíblia aqui na igreja, não lê em casa. As pessoas às vezes vão se relaxando com a sua vida espiritual, e isso as faz se afastar de Deus. Sem que ela perceba, ela está se afastando de Deus. E aí, ela não consegue identificar os sinais. Ela não consegue identificar os sinais de Deus. Sabe o que eu fico pensando? Às vezes as pessoas estão fazendo as coisas que estão dando até certo, mas o diabo vai tirar ela da rota. A pessoa está vindo na igreja, está vindo segunda, está vindo quarta, está vindo sexta, está vindo buscar, está ali devolvendo o seu dízimo, dando sua oferta, está vindo, Deus está prosperando, Deus está abençoando, ela está conquistando, mas daqui a pouco o diabo faz alguma coisa para tirar ela da rota, só para poder impedir. Porque o diabo sabe quando você vai ser abençoado. Sabia disso? Ele sabe quando você vai ser abençoado, ele sabe, ele é espírito. Ele é espírito. Ele sabe quando a bênção vem para você. Ele sabe quando você está prestes a tomar conta de algo, tomar posse de algo grande. Então ele vai querer tirar você da roça. Eu só fico observando as pessoas, sabe? Fico só observando. Aqui na igreja, fico vendo a vida das pessoas. Mas, às vezes a pessoa está tão envolvida com outras coisas, né? Que não consegue ver quando começa a vir o dia mau para a vida dela. E o que o diabo está fazendo sutilmente sem que ela perceba. A pessoa está ali firme, está vindo, buscando, pá, mas alguma coisa ele vai fazer para tirá-la daquela rota. Aí ela pensa que é bênção, mas não é. Olha só, preste atenção. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, o que aconteceu? Pedro estava desesperado naquela cadeia, sim ou não? É? É isso que está escrito aí? Pedro estava o quê? Dormia entre dois soldados. Dormia entre dois soldados, acorrentado, olha como é que ele estava, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o quê? Olha só o que quer ter Deus, né?
O camarada estava preso, estava acorrentado, estava dentro do cárcere, ele estava lá. E o que ele estava fazendo? Isso é confiança. É confiança, porque às vezes a pessoa passa por bem menos e fica perturbada. Não consegue dormir à noite. Eu estou passando, como é que eu vou pagar aquela dívida? Como é? Pedro não estava nem aí. Se eu estou aqui é porque Deus permitiu que eu estivesse. Pedro não estava nem aí. Ou seja, aos olhos humanos, como é que ele ia sair dali, pessoal? Tinha condições? Cara, tinha 16 soldados guardando ele. Ele estava dormindo entre 2 soldados. Tinha um do lado, outro do outro. Ele estava com os pés acorrentados. Ele estava acorrentado. Humanamente falando, não tinha como ele sair dali. É igual aquele problema que você está passando, que humanamente falando, aquela dívida que você fala, não tenho como pagar. Como é que eu vou resolver esse problema? Olhando pelos olhos humanos, você não tem como resolver o teu problema. Amém? Mas se você conhece Deus, se você tem um relacionamento íntimo com Deus, se você crê na palavra de Deus, isso vai lhe trazer um conforto ao coração. Pedro falou assim, a minha vida está na mão de Deus. Eu vou ficar sem dormir? Eu vou ficar atribulado, desesperado? Não. Pedro, devia estar até roncando. Devia estar até roncando do lado dos soldados. Porque essa é a confiança em Deus. Se você confia em Deus, se você crê, porque lá no livro de João, capítulo 21, se eu não me engano, versículo 19, 18, alguma coisa assim, Jesus tinha falado para Pedro que ele ia morrer fartos de dias. Ele ia morrer já idoso. Então ele acreditou na palavra de Jesus. Falou, bom, aqui eu não vou morrer, porque Jesus falou que eu vou morrer idoso. É crer na palavra de Deus. Será que você crê na palavra de Deus? Quantas pessoas que você vê desesperado, um dia acorda bem, um dia acorda mal, um dia está com raiva, um dia está rindo, um dia está chorando. Eu estou cheio de problema, eu não sei o que eu vou fazer, mas está na igreja orando. E Pedro estava lá, o que ele estava fazendo? Dormindo. E olha só, estava lá dormindo, tranquilão, ninguém podia entrar lá para salvá-lo, podia? Não. Mas eis, porém, que sobreveio o quê? O que veio? Um anjo do Senhor, letra minúscula, não é Jesus, e uma luz fez o quê? Iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo o quê? Levanta daí, meu irmão. Levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Ele não perguntou, pois, mas como é que eu vou levantar? Se meus pés estão presos, minha mão... Não. Ele tocou em Pedro, acordou Pedro. Levanta. Ali Pedro começou a fazer o quê? Você sabe? Obedecer. Ele mandou, eu levanto. Quando ele, depressa, ele levantou, as cadeias logo o quê? Caíram. Soltaram-lhe as correntes. Ninguém podia entrar lá, mas o anjo pôde. É o que a nossa oração faz. Tem situações que ninguém pode entrar lá para te socorrer. Não tem homem, não tem ninguém. Mas Deus pode enviar um anjo para te ajudar. Mas você tem que estar no espírito, contrito ali com Deus, em oração. Diga glória a Deus. Então na mesma hora ele, se levantou, depressa, ele tomou uma atitude. Deus mandou você tomar uma atitude. Às vezes as cadeias só quebram, as correntes só saem quando a gente faz o quê? Toma uma atitude. A libertação vem quando a pessoa toma uma atitude. Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele estava descalço. E ele assim obedeceu. Ele fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amém? Então, saindo
Então, saindo, seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente nem pensa que é real, né? Mas é real. Pô, como é que isso aconteceu? Caraca, meu. Como é que Deus pode... Eu lembro até quando eu comprei minha casa. O cara me ofereceu a casa, eu falei, cara, eu não tenho um centavo. Eu não dei uma moeda de entrada. Eu comprei a casa sem dinheiro, sem preço. É o que diz a palavra de Deus, né? Comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então, quando o cara me ofereceu a casa, eu falei, não, filho, não tem dinheiro não. Não, vamos lá dar uma olhada. Olhei, gostei, Marisete, poxa, bacana, a casa do nosso sonho. Não, me dá a documentação e vamos ver se a gente consegue. Eu falei, o zero eu tenho, né? Mas eu não dei um centavo. A Caixa Econômica Federal, ela rejeitou o meu contrato, não quis financiar para mim. E quando eu achava que já estava tudo perdido, a minha gerente falou assim, Birajara, o que você quer que você quer que esse extrato aí que eu tenho que assinar aí? Eu estou comprando a casa. Ué, você está me traindo? Você vai comprar casa em outro lugar? Eu falei, eu não sabia que você comprava. Não, eu vou comprar essa casa. Ela não é evangélica. Não era. Ela falou assim, olha, em nome de Jesus eu vou comprar essa casa para você. É mole? E a partir daquele dia ela falou, vai orar. Entra nesse site, entra no site do Bradesco, bota lá sua proposta, e papapá me orientou, depois você deixa que eu faço o resto, vou fazer a sua defesa aqui. Falei, tá bom, fui na mesma hora para casa, entrei no computador, fiz tudo que ela falou. Ela falou, vai orar, depois eu vejo o que eu vou fazer. Passou 2 dias, ela me ligou, Birajara, falei, pois não, quer uma boa notícia? Falei, o que foi? O Bradesco aprovou a sua proposta. Amém? Não dei uma, também não tinha, né, para dar. Não dei R$1 de entrada. A gente fica sonhando. Eu falei, caraca, eu comprei minha casa. Misericórdia. Como é que Deus é maravilhoso. Amém? É igual quando só a aposentadoria. A minha aposentadoria foi a mesma coisa. Enfim, Deus faz coisas às vezes que a gente parece que está sonhando. Mas nós temos que confiar, acreditar no poder desse Deus, porque Ele se manifesta de acordo com a nossa fé. Amém? Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, de um portãozão de ferro, que dava para a cidade, o qual, o que aconteceu? Se lhe abriu como? Automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo desapareceu. Deus mostra o caminho que você tem que tomar, a igreja. Você tem que confiar, porque Ele vai falar para você, vai pelo aquele caminho ali. Às vezes a pessoa toma atitude por si própria. Como eu falei, as coisas acontecem, a pessoa pensa que ela vai na emoção. É Deus. Ela não ora, ela não pede uma orientação. Até o seu líder espiritual, bispo, olha, queria conversar com o senhor. Apareceu essa proposta aqui para mim. Olha, aconteceu isso aqui. O que o senhor acha? Me ajuda em oração para ver se é de Deus, porque às vezes as coisas acontecem, você pensa que é bênção, mas é para te afastar de Deus. Quando é de Deus é assim, automaticamente abriu a porta. Deus, Ele abre a porta automaticamente para você. Quando é de Deus é assim. Não tem dificuldade, não tem, sabe, barreiras. Deus, Ele faz a coisa acontecer para te abençoar. Não é para te afastar dEle. Não é para te prejudicar. Você está compreendendo? Sim ou não? Mas é para te abençoar. É para fazer você crescer mais ou se apegar mais a Ele. É para você se apegar, não para te afastar dele. Porque como eu estou falando, você está no caminho, está fazendo as coisas direitinho, está fazendo a coisa certa, Deus está abençoando. Bicho, mas eu perdi ali, eu perdi aqui. Não se preocupe não, porque Deus sabe de todas as coisas. Você perdeu, mas não se preocupe não. De repente você pensa que perdeu, mas você não perdeu. Mas você não perdeu. Ele está preparando algo maior. Porque a Bíblia fala que o que Deus faz dura eternamente, Marcos. Ninguém pode tirar nem acrescentar. O que Ele quer que façamos
é que permaneçamos na sua presença, que fiquemos firmes na sua presença, que confiemos na sua palavra, como Pedro. Pedro estava lá tranquilão. Ele não sabia que ia chegar um anjo ali. Ele não sabia de nada. Ele estava lá dormindo. Eu vou dormir aqui. Deus está trabalhando. Aos seus amados, Deus o dá enquanto dorme. Deus falou, olha, inútil é levantar de madrugada e repousar à tarde e comer o pão que penosamente grandeaste. É inútil você lutar com a força do braço, porque aos seus amados, o Senhor o dá enquanto dormem. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando. É bíblico isso. E você tem que crer na palavra de Deus. E Pedro estava lá. Eu sei que Deus está providenciando alguma coisa. E ele estava. E o anjo falou para ele, vai por aqui, Pedro, vem por aqui. Pedro, vem cá, é aqui, ó, é essa rua aqui. Você tem que ir por aqui. Depois que o anjo colocou ele no caminho, ele desapareceu. Hã? Sim ou não? Então Pedro, caindo em si, aí que ele foi cair em si, ele disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e faziam o quê? Oravam. A casa estava lotada de gente orando. Por isso que Deus enviou o anjo. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava o quê? Batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Tem porta que você tem que bater. Outras se abrem automaticamente. Uma Deus abriu automaticamente, mas a outra Pedro teve que ficar batendo. Abre aí! Abre aí! Hã? Porque às vezes a pessoa faz uma coisa, Douglas, sabe? Dá errado. Aí ele quer desistir, quer se matar. Não, continua insistindo que Deus vai te abençoar. Você tem que ficar batendo ali, filhão. Né? Faz a primeira vez, deu errado. Faz a segunda, deu errado. Faz a terceira, uma vai dar certo. Só não desistir. Só confiar que Deus está testando a nossa fé. Deus está testando a nossa confiança, a nossa perseverança. Amém? Glória a Deus. E ele, porém, fazendo-lhe sinal... Cadê? Parei aonde? 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago, aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Diga glória a Deus. Amém? É isso aí. Aquela situação ali era irrevogável. Não tinha como resolver. Mas o que fez com que aquela situação ser resolvida? Foi o que eles fizeram para aquela situação ser resolvida? Foi o quê? Oração. Joelho no chão, jejum e oração para vencer qualquer situação. Amém, pessoal? É a confiança. Olha o testemunho de Pedro. Não se armou, não se perturbou, não se descabelou, ficou deitado lá, tirou o seu cochilo, tirou o seu sono, confiou em Deus, acreditou. E quando a gente confia, quando a gente descansa em Deus, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele de todo o teu coração, que o mais ele fará.
E faz no momento certo, na hora certa, não no nosso tempo, não na nossa hora. Ele faz no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Confia, acredita. Vai chegar a hora. É só você confiar. Glória a Deus. Não olhe para a circunstância, não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades, não olhe para as barreiras, não olhe. O nosso olhar tem que estar fito em Deus. Igual diz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, fala sobre Josafá, que viu uma multidão contra ele, ele entrou no templo, foi orar a Deus e falou: Senhor, eu estou com medo, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Eu estou esperando do Senhor o que eu tenho que fazer. Amém? Glória a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Às vezes você tem medo da situação, mas olha para Deus. Quando Deus falar para você, faz isso, você faz. Quando Deus falar para você, faz aquilo, você faz. Diga glória a Deus. Quem entendeu o nome de Jesus? Isso é o que você tem que fazer, irmão e irmã. Toma essa atitude que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. Tá bom? Se inscreva no canal, @Ubirajaraoliveira55. Acione o sino da notificação, deixe o seu like, faça o seu comentário. E Deus ele vai com certeza te abençoar. Compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma linda e forte salva de palmas, bem forte para mim. Amém? Fiquem de pé.